Gravando. Boa tarde a todas e todos. Com muito orgulho, tendo em vista o caos que a gente está nesse momento no país, no planeta, onde quer que seja, e nas nossas vidas pessoais, está aqui na mais pura perspectiva de resistência e insistência, no nosso primeiro mini curso do Núcleo de Estudos e Formação Política Rosa Luxemburgo. Eu sou Janice Realinas, estou nessa tarefa de fazer uma coordenação colegiada com os meus companheiros do pessoal de Maricá, esse mini curso, e hoje a gente vai ter o privilégio, a oportunidade de discutir Leon Trotsky com a luxuosa participação do nosso companheiro Márcio Lauria, que é um curso que foi pensado para fazer nesse formato aula mais fechado, mas que depois vai ser disponibilizado no YouTube para todo mundo. É a nossa primeira experiência em termos de mini curso, então a gente está aqui aprendendo junto. Todos que estão na sala, eu peço que coloquem suas questões no chat, mas que a gente vai ter, e o Márcio vai colocar isso, né, a metodologia do curso, mas a princípio vão ser 3 encontros, né? E a gente está aqui nessa tarde de sábado, ensolarada, na frente dos nossos computadores, infelizmente, mas quem sabe futuramente a gente possa ter a oportunidade de estarmos juntos novamente. E é isso. Eu vou passar a palavra, sem mais delongas, para o Márcio, porque o Márcio vai fazer a apresentação dele também, do que ele pensou para esse estudo introdutório sobre o Trotsky. Márcio, é com você. Um bom estudo a todos. Bom, olá, pessoal. Boa tarde novamente. Quem chegou agora, meu nome é Márcio. Agradeço a Janice, ao Marcos, que fizeram contato comigo para esse convite. Fico sempre muito feliz de compartilhar meus estudos, minhas reflexões sobre esses temas, né, da história do socialismo revolucionário, do pensamento de Trotsky. Eu sou professor de História em Niterói, né, na rede municipal. Estou também concluindo uma tese de doutorado em História na UF, que é sobre a história do movimento trotskista internacional, né, a fragmentação da Quarta Internacional após a morte do Trotsky, e abordando principalmente o tema que a gente vai tratar hoje, né, que era os aportes de Trotsky, do trotskismo, por que era a União Soviética, o fenômeno do stalinismo. E sou também um militante, né, todo esse meu interesse de estudar, de, enfim, desenvolver pesquisa sobre essas temáticas tem a ver com um esforço militante mesmo de recuperar, refletir e tentar trazer avanços também para as reflexões sobre os grandes fenômenos da luta de classes do século XX, né? Eu milito numa pequena organização chamada Reagrupamento Revolucionário, não tem relação com o PSOL, mas fico muito feliz de estar com vários companheiros e companheiras do PSOL aqui presentes para a gente ter essa troca, né? Esse momento de diálogo, de, enfim, debater e discutir junto essas questões. Então, é um prazer estar aqui. E o que eu tinha pensado, junto com a Janice, com o Marcos, né, era da gente dividir esse mini curso em 3 módulos, 3 aulas. O primeiro de hoje é sobre os aportes de Trotsky, sobre a União Soviética e o que ele chamava, o que o trotskismo chama de stalinismo, né, esse conceito, qual o conteúdo que ele assume para essa parte do marxismo do século XX, XXI. Como eu mencionei brevemente, antes de começar aqui a gravação, também vou trazer uma pequena introduçãozinha de quem era Trotsky, né, de fazer algumas confusões muito comuns sobre a trajetória militante dele. E aí, nos próximos sábados, o módulo 2 vai ser sobre o tema da teoria e estratégia da Revolução Permanente, que, junto com essa análise da União Soviética, é um pilar muito importante também da Quarta Internacional, do que a gente chama de trotskismo, enquanto um conjunto de posições e aportes teóricos, né? E o terceiro seria um tema que está muito em debate hoje em dia na esquerda, o que é o fascismo e como combatê-lo, né? Trotsky e a Quarta Internacional tiveram intervenções muito importantes sobre esse tema e tem sido muito ausente nessas contribuições deles nos debates recentes que tem rolado, pensando aí a conjuntura do Brasil, a ascensão da extrema-direita, né? Então, acho também um tema bem atual de trazer essas reflexões. E a gente estava comentando antes aqui, só para reforçar, né, que as datas, como casou de ter o ato nacional do Fora Bolsonaro no dia 2, que é o próximo sábado, a gente pular esse dia 2, né, fazer o segundo módulo, então, no dia 9, é isso?
no dia 9 e o terceiro módulo no dia 16. Então, anotem aí na agenda essa mudança, né, que a gente fez de datas para não entrar em conflito com o dia do ato. Então, aqui a dinâmica vai ser a seguinte: eu preparei um slide com alguns tópicos, inclusive depois eu vou disponibilizar aí para o pessoal encaminhar para a lista de e-mail dos inscritos esse material, para vocês terem, né? Acho que é legal ter essas anotações. E também para guiar um pouco aqui a fala, para garantir que sobre tempo ao final para a gente discutir, né? Porque se deixar eu me perco no tempo e vou falando até o fim aqui do nosso horário. Então a ideia é que a gente tenha um momento ao final para vocês colocarem dúvidas, comentários, né? Ficarem à vontade aí para a gente ter um diálogo mais direto. Mas enquanto eu vou falando também, vocês fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone mesmo, e se tiver alguma dúvida, alguma questão para colocar, quiserem complementar com algum comentário, vocês fiquem à vontade. Como tem pouca gente, acho que é tranquilo ter essa dinâmica de usar o áudio mesmo. Deixa eu projetar aqui na tela o slide, só um instantinho. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Enquanto eu passo os slides, eu não vou visualizar aqui o chat. Não tinha pensado nisso. Vai ficar a tela cheia. Então, Eu vou administrar o chat para você. Uhum. Qualquer pessoa que levantar a mão e tudo Beleza. mais. Tá joia, valeu, Janice. Mas aí, de qualquer forma, eu reforço também. Se quiserem abrir o microfone, falar, queria fazer um comentário, fiquem à vontade, que Perfeito. tem pouca gente aqui, tá tranquilo. Aqui no slide tem meu e-mail, né, de contato, se alguém quiser depois trocar uma ideia, enfim, querer pedir material, fiquem à vontade para fazer o contato. E tem também o link de um site que a gente coloca artigos e produção mais acadêmica, né? Então também tem bastante material meu ali sobre Trotsky, a história do trotskismo mais especificamente, né? Que é um tema que eu tenho trabalhado. Depois, que se alguém quiser, de curiosidade, dar uma olhada lá, fiquem à vontade, tem bastante material disponível. Então, bom, esse primeiro módulo, né, eu resolvi começar com um tema que eu acho que é o que é mais conhecido como a grande polêmica, né, que identifica o Trotsky, o trotskismo, que é a questão da União Soviética e a oposição feita por ele, pelos seus camaradas, primeiro da oposição de esquerda, depois pela Quarta Internacional, ao regime encabeçado por Stalin a partir ali já de meados dos anos 20, quando Lenin se retira de cena por conta de uma série de AVCs que ele tem, que vai debilitando cada vez mais a saúde dele, até a sua morte na virada ali de 23 para 24. E começa uma batalha interna muito grande dentro do Partido Bolchevique, dentro do Partido Comunista, como passa a se chamar, que é uma batalha sobre os rumos do movimento socialista internacional, e não apenas da própria União Soviética. E tem muita confusão, muita mistificação, muita falsificação sobre quais eram as posições e análise do Trotsky nessa temática, né? Então acho que é fundamental começar com ela, por ser geralmente a que mais chama a atenção e a que mais tem confusão também, eu acho, sobre o assunto. Mas aí, como eu mencionei, acho que vale começar apresentando aqui brevemente quem é o Trotsky, né? Qual foi a trajetória de vida dele, e por que ele é uma figura importante, além das suas contribuições de análise, enfim, contribuições ao marxismo, né? Em termos de militância mesmo, ele não era um intelectual de gabinete, né? Ele era como tantos outros da sua época, era um quadro marxista engajado na ala revolucionária da social-democracia, depois engajado na Internacional Comunista, né, após a Revolução de 17. Então ele tem uma trajetória completamente marcada pela atuação em prol do socialismo, junto a movimentos diversos de trabalhadores em todos os países pelos quais ele passou, e foram muitos, né, uma vida muito marcada pelo exílio, pela fuga da repressão. Então, só para pontuar alguns momentos importantes, né, da vida dele, que ajudam a entender um pouco essa trajetória, o Trotsky ele nasce no Império Russo, que era chamado de prisão das nações, né? Ele era um império multiétnico, onde a monarquia grã-russa oprimia uma série de outras nacionalidades, mantendo elas presas territorialmente, politicamente, culturalmente a esse império. E a Ucrânia era uma dessas regiões, né, onde Trotsky vai nascer em 1879, em uma família de judeus fazendeiros, mas não fazendeiros no sentido de pequenos proprietários que viviam da subsistência, e sim pessoas que eram donas de uma propriedade e tinham certo recurso ali, com empregados, né?
Então, o Trotsky nasce nesse meio rural, e como a família tinha um certo recurso, né, ele logo jovem é mandado para estudar em uma cidade maior, que é Nikolaev, primeiro em Odessa, faz ali o estudo primário, né, depois vai continuar os estudos em Nikolaev, e é uma cidade com certas indústrias, com um porto importante dentro das rotas comerciais do Império Russo. E aí, nesse ambiente, ele ainda muito jovem, na casa ali do início dos anos dos 20 anos, vai começar a se engajar nas mobilizações que ocorriam nessa cidade, tanto de intelectuais revolucionários, quanto dos próprios trabalhadores se organizando por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. E ele começa sua militância inicialmente junto aos Narodnik, que são conhecidos pela tradução em português como os populistas. Era um movimento político que surge ainda no século XIX na Rússia, muito ligado às mobilizações do campesinato, que era a maior parte da população do Império Russo, né? Apesar de ter indústrias e centros urbanos importantes, a Rússia era, sobretudo, uma nação, não, um império multiétnico agrário, com a maior parte da população vivendo no campo, e recém-saído de relações servis, né? Foi ainda no século XIX que a servidão foi abolida, os camponeses puderam, de fato, ter o mínimo de liberdade de circular, de ter uma pequena propriedade, de viver da subsistência sem ter que pagar tributos a um senhor, né? Então, os Narodnik era um movimento político muito vinculado à melhoria da condição de vida dos camponeses e muito vinculado a pensar uma transição ao socialismo baseada nas comunidades rurais coletivas que eram tradicionais dentro do Império Russo, né? E usar elas como uma ponte de partida para a construção do socialismo. E é junto a eles que o Trotsky vai iniciar sua militância, mas rapidamente ele se engaja em polêmicas ali com marxistas que já circulavam nessa cidade e adere ao marxismo, né? E enquanto ele está em Nikolaev, por poucos anos, até ser preso, ele atua de forma bem febril na publicação de jornais, panfletos que circulam as ideias marxistas na cidade, vão tentar popularizar o marxismo entre aquela vanguarda engajada nas lutas operárias. E ele também se engaja diretamente nessas lutas, né? Atuou aí na organização do primeiro sindicato da cidade e, por conta dessas atividades, ele foi preso. Depois de um tempo circulando por algumas prisões, é mandado para Moscou, que é onde ele vai ter um contato mais próximo com um núcleo de marxistas russos que estava se organizando para formar um partido social-democrata, que vai ser fundado em 1898, com o nome de Partido Operário Social-Democrata da Rússia, essa sigla meio feia, né? POSDR. E o Trotsky, ele adere ainda na prisão, né? É um momento de muita clandestinidade para esse partido, a repressão era duríssima, não só sobre ele, mas sobre os Narodnik e outros movimentos populares. Então é ainda na prisão que o Trotsky vai estabelecer contatos mais firmes com núcleos de marxistas melhor organizados e que vai participar da fundação desse, que vai ser o primeiro partido propriamente marxista da Rússia, né? Ligado aí à Segunda Internacional, que naquela época ainda era a Internacional da qual Engels havia sido um importante quadro, do qual uma série de quadros treinados diretamente por Marx e Engels eram os líderes, né? Então ainda era uma internacional marxista, revolucionária, a qual esse grupo da Rússia vai aderir, como uma seção desse grande partido, desse grande fórum internacional de revolucionários. E como eu mencionei, a atuação, né, do Trotsky, de qualquer um que estivesse em oposição à monarquia russa, ao czarismo, era muito marcada pela clandestinidade, por constantes prisões, constantes exílios, né? E o Trotsky, ele consegue fugir da prisão e vai se exilar em Londres no primeiro momento, né, no iníciozinho do século XX. E em Londres ele encontra uma comunidade de outros exilados marxistas russos que atuam na construção de um jornal chamado Iskra, ou A Faísca, né, traduzindo, que é produzido no exterior, mas é enviado e reproduzido dentro do Império Russo para circular entre os trabalhadores e servir aí como ponte de organização desse Partido Operário Social-Democrata, né? O primeiro congresso desse partido ocorre um ano depois do Trotsky chegar em Londres, né, em 1903, e ele ocorre também no exílio, né? Os delegados desse partido são, em grande parte, revolucionários que estavam exilados, ou alguns que são eleitos nas bases na Rússia e deixam o país para poder participar desse evento. E eu não sei até onde vocês têm uma familiaridade com a história, né, do Partido Bolchevique, com os debates entre os marxistas russos, mas esse congresso ele é marcado por uma importante divisão, né, entre mencheviques e bolcheviques, que vem aí os termos do russo significando ala minoritária e ala majoritária.
E a grande divisão ali naquele primeiro momento foi sobre o formato do partido, né? Se o partido ele deveria ser algo amplo, onde bastava você ter acordo com a linha para ser considerado um membro, ou se deveria ser um partido mais disciplinado, do que era chamado de militantes profissionais, no sentido de pessoas que dedicavam a vida a construir essa organização e que, portanto, tinha que ter muito mais critérios para ser considerado um membro, né? Ser parte de alguma organização de base, tá integrando alguma célula, né, da organização, cotizar, vender o jornal, enfim, outros critérios para além simplesmente de uma adesão de ideias, né, uma adesão política, digamos assim, mais solta, mais frouxa. Os bolcheviques, liderados por Lenin, vão propor esse modelo de organização mais disciplinada, mais rígida, principalmente como uma forma de lidar com a repressão, né, por entender que dada o nível de infiltração policial no movimento operário, no movimento socialista, dado o nível de repressão, era necessário uma organização bastante disciplinada para ela não cair o tempo inteiro na mão da repressão da polícia secreta czarista. Essa divisão entre bolcheviques e mencheviques seguiu existindo até o fim, né, até o momento da Revolução Russa, mas foi assumindo outros contornos mais políticos e programáticos, no sentido de uma divisão sobre qual era a tarefa dos revolucionários na Rússia, qual seria a estratégia para chegar ao socialismo, quais seriam os possíveis aliados, tanto em termos de classes sociais quanto de grupos políticos, na luta pelo socialismo na Rússia. Então ela começa com uma divisão mais organizativa, de modelo de organização, e vai assumindo outros ares com o passar do tempo. Inclusive, em certos momentos, eles atuam como grupos muito independentes um do outro. Na prática, é como se houvessem dois partidos social-democratas na Rússia em certos momentos, mas há também momentos de reaproximação em que eles tentam atuar mais juntos, tentam fazer uma fusão. Então, a história dos bolcheviques e mencheviques é muito marcada de indas e vindas, de divergências e reaproximações ao longo aí da década de 10 do século 20. E o Trotsky, nesse congresso, no primeiro momento, ele toma a posição dos mencheviques. Mas, conforme vão surgindo polêmicas ali sobre as tarefas da Revolução Russa, e o início dos anos 20 é muito marcado, né? A virada, na verdade, do século XIX para o século XX na Rússia, é muito marcado com o ascenso de greves, pela formação de uma série de sindicatos clandestinos, pelo crescimento das fileiras socialistas do Partido Operário Social Democrata Russo. As polêmicas sobre as tarefas, né, de como fazer a revolução nesse país também se tornam mais quentes. E aí o Trotsky, logo no ano seguinte, se desvincula dos mencheviques, né, apesar de ter tido um acordo com eles nesse congresso. Ele vai começar a criticar a visão dos mencheviques de que não tem condições de ter uma revolução socialista na Rússia antes do capitalismo estar bem desenvolvido no país, e de que, portanto, a tarefa dos marxistas russos seria se aliar aos liberais contra a monarquia por liberdades políticas e para criar condições de desenvolvimento de um capitalismo no Império Russo, né? Para só no segundo momento, depois de um longo período histórico, poder ter condições de lutar pelo socialismo diretamente. O Trotsky discorda frontalmente disso. A gente vai ver no segundo módulo mais de perto esse debate que ele vai travar entre os marxistas russos. Mas é importante destacar isso, né? Que a aproximação deles com mencheviques é muito episódica. É muito comum que os detratores de Trotsky, os críticos do trotskismo, se refiram a ele como um menchevique, como alguém que só aderiu ao partido bolchevique de forma oportunista no calor da Revolução de 1917. Mas isso não é verdade, né? O Trotsky, como muitos outros quadros desse partido, ele vai atuar de forma independente dentro desses dois grupos, né? Em determinado momento, inclusive, ele vai ter um grupo próprio, do qual ele vai ser dirigente em 1917, que vai se fundir com os bolcheviques. E ele não era o único, né? Não era uma exceção. Havia muitas indas e vindas de pessoas entrando ou saindo desses agrupamentos, e existiam vários outros agrupamentos dentro desse partido, né? Existia, por exemplo, o chamado Bando Judaico, que foi integrado pela Rosa Luxemburgo em certo momento, que foi um dos núcleos fundadores do partido, mas que era uma organização interna com certa independência da estrutura do partido, assim como os bolcheviques e mencheviques, né? Então é importante destacar isso, né? Que o Trotsky, ele não era um menchevique até os 45 do segundo tempo da Revolução de 17, como muitos gostam de dizer. Pelo contrário, ele travou uma polêmica duríssima contra a visão de revolução, de tarefas dos socialistas, dos mencheviques, durante boa parte dessa década de 10, né? Em que ele atuou tentando defender a reunificação dessas duas alas, mas sempre tratando essa diferença de posição, tentando esclarecer qual seria a linha que ele considerava correta para a revolução na Rússia.
E aí, como eu falei, tinha essa atividade cada vez mais febril da classe trabalhadora russa, né, no início do século, e isso culminou em uma revolução, em 1905, no contexto ali de uma guerra que o Império Russo trava com o Japão, é derrotado, isso tem um custo enorme em termos de vida, de carestia para as massas, né? E aí, nesse contexto, ocorre uma sublevação, principalmente em Petrogrado, que era a capital do Império, também o principal centro industrial da época, em que trabalhadores e massas famintas, pauperizadas, se levantam e tomam o poder da cidade através de um conselho, ou soviet, como era chamado em russo, que vai ser um organismo de poder direto da classe trabalhadora, dos camponeses que se dirigem à cidade durante essa revolta, e vai funcionar como uma grande assembleia que vai tomar uma série de decisões e vai tentar se confrontar com o poder do imperador, né, do czar. Ela não dura muito, dura alguns meses essa experiência, mas uma experiência muito importante vai ser retomada e ampliada de forma enorme na Revolução de 1917, como uma forma das massas se organizarem para lutarem pelo poder. E o Trotsky ele vai ser ninguém menos do que o presidente desse conselho, desse soviet da Revolução de 1905. Né? Ele é o grande porta-voz, o grande agitador das massas operárias de Petrogrado durante essa revolução. Então, aquilo que eu falei, ele não é apenas um intelectual que está nos debates ali internos do partido, né? Ele é alguém que está diretamente engajado na difusão das ideias socialistas, marxistas, mais especificamente, e que participa ativamente do movimento operário da época. Por conta desse protagonismo que ele tem à frente do Soviet, né, dessa Revolução de 1905, ele é preso, a Revolução é derrotada, principalmente porque fica isolada na capital, ela não consegue se expandir para as províncias e outras cidades. Então, depois de um início ali tumultuoso, o czarismo consegue reorganizar suas tropas, sua força policial e militar para esmagar essa rebelião. E o Trotsky e vários outros quadros marxistas e de outras correntes políticas são presos e precisam fugir do país de forma clandestina, né? Então, o Trotsky, após um período preso, consegue fugir num deslocamento que ocorre ali de uma cadeia para outra. Ele consegue, mais uma vez, deixar clandestinamente a Rússia e vai se exilar inicialmente em Viena, até que ocorre a Primeira Guerra Mundial. Né? Em 1914, explode o conflito entre vários países na Europa. E isso é um momento muito importante para a social-democracia, porque até então, em todos os seus congressos, eventos internacionais, a social-democracia defendia uma linha de que uma guerra que já vinha sendo preparada, né, já estava meio óbvio que iria ocorrer algum conflito desses. A linha da social-democracia era de que ela só serviria aos patrões, à burguesia, e que, portanto, a tarefa da classe trabalhadora seria se opor a essa guerra, inclusive tentar transformar a guerra numa revolução em toda a Europa. Mas quando a guerra explode de fato, o que acontece é que os principais partidos social-democratas começam a tomar uma linha de defender a participação dos seus respectivos países nessa guerra, e aí tem o famosa 14 de agosto, né, da social-democracia alemã, onde seus representantes parlamentares votam a favor do financiamento da guerra, apoiando, portanto, a entrada da Alemanha nesse conflito. E aí vários outros partidos, como o francês e de outros países europeus importantes, em termos econômicos e bélicos, vão, em efeito dominó, também assumindo essa mesma posição de defender créditos de guerra, defender o financiamento do orçamento militar para os seus países participarem da guerra, né? E o Trotsky vai ser parte de uma minoria da social-democracia que vai dizer que isso aí é rasgar o marxismo, que isso aí é trair todos os ideais do socialismo revolucionário, e que vai se organizar, então, para tentar formar o embrião de uma nova internacional revolucionária, que vai ser essa conferência em 1915, ocorrida em Zimmerwald, acho que é uma cidade da Suíça, se eu não me engano. É uma conferência de meia dúzia de gatos pingados, acho que tem umas 12 pessoas, entre elas Trotsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, que vão debater ali o que fazer diante dessa catástrofe, que é a capitulação da maior parte do movimento marxista da época à guerra imperialista, né? Então é outro momento importante da vida do Trotsky, onde ele está ali tentando catar os cacos da social-democracia para reconstruir o socialismo revolucionário diante dessa catástrofe. E aí, nesse contexto de guerra, a situação piora ainda mais, né, no sentido dele ter que se deslocar para vários outros países para fugir da repressão que se torna ainda mais intensa sobre os marxistas e sobre outras organizações vinculadas ao movimento operário que se opõem à guerra, né? Vira um crime de traição nacional você criticar a participação de determinado país na guerra. Então, todas essas pessoas que estão contra precisam transitar o tempo inteiro de um lugar para o outro, fugindo das forças repressoras, da burguesia. E o Trotsky, nessa migração constante que ele vai ter ali até 1917,
ele vai sempre continuar cooperando com os partidos social-democratas e suas alas revolucionárias, contrárias à guerra, por onde quer que ele passe, né? Ele começa a cooperar escrevendo para os jornais desses países, dos países onde ele se exila, tentando organizar núcleos revolucionários, internacionalistas, contrários à guerra. Então tem uma atividade bem intensa, né? Apesar dessa dificuldade de manter o vínculo com um partido, com uma organização em específico. E ele também segue cooperando com os revolucionários russos clandestinos, né? Organizando jornais, revistas, enviando textos, tentando manter contato com essas pessoas que estavam atuando clandestinamente no movimento operário dentro do Império Russo. Em 1917, quando estoura a Revolução, né? Dessa vez de forma muito mais intensa que 1905, abarcando massas muito maiores, várias cidades, vários vilarejos rurais. O Trotsky consegue, ele estava nos Estados Unidos nesse momento, em Nova York, ele consegue embarcar num navio rumo à Rússia, é detido num porto da Inglaterra e preso, mas por pressão das massas de Petrogrado sobre o governo provisório que assume após a queda da monarquia, ele é libertado e consegue chegar na Rússia em março, né, cerca de um mês depois da eclosão dessa nova revolução. Então vocês veem que ele era alguém conhecido entre as massas militantes, né, e fizeram pressão nas ruas em cima do governo provisório para que intervisse junto ao governo da Inglaterra pela libertação do Trotsky e pelo envio dele à Rússia, né. Então ele chega na Rússia sendo alguém já como agitador conhecido entre essas massas revolucionárias, entre a vanguarda da classe trabalhadora, e ele atua num grupo chamado ali de Partido Operário Social Democrata Internacionalistas, né, que é um núcleo contrário à participação da Rússia na guerra, pela transformação daquela situação numa revolução. E também era conhecido como interdistritais, que era um grupo que defendia uma posição de meio termo entre os bolcheviques e os mencheviques, defendia uma tentativa de reunificar essas alas principais do partido, né. O Trotsky acaba assumindo a liderança desse pequeno grupo, né, da social-democracia, e acaba conduzindo esse grupo a uma fusão com os bolcheviques, por chegar a uma posição comum com uma ala dos bolcheviques, liderada pelo Lenin e pela sua vanguarda operária principal do partido, que eram os trabalhadores do distrito industrial de Vyborg, em Petrogrado, que defendiam que os soviets, esses conselhos que se espalham a partir de 1917, deveriam tomar o poder e estabelecer um governo da classe trabalhadora, contra uma linha de colaboração defendida naquele momento por Kamenev, Zinoviev, Stalin e outros quadros, que defendia uma posição mais próxima dos mencheviques, de que não havia condições de uma tomada do poder pela classe trabalhadora num país tão rural, tão atrasado do ponto de vista da sua industrialização, e que, portanto, o certo seria fazer um bloco com os liberais contra a monarquia e pelo estabelecimento de uma república democrática. Essa ala do Partido Bolchevique, ela vacila em vários momentos entre essa posição de colaboração e uma posição revolucionária, e o Trotsky entra para o Partido Bolchevique no auge de uma disputa interna, em que Lenin está rodando as bases do partido, defendendo uma linha de todo o poder aos soviets, né? As teses de abril, que talvez alguns de vocês conheçam, é o principal documento desse debate interno, e é um momento em que esses operários de Vyborg, por exemplo, né, que são a espinha dorsal proletária do partido, está dizendo que qualquer posição de apoio ao governo liberal que assumiu após a queda da monarquia é uma posição de traição, de furação de greve, né, no termo que eles usam. Então é um momento muito intenso dentro do Partido Bolchevique, né, desse grupo, que são os bolcheviques, e o Trotsky entra ali numa posição completamente afinada com Lenin, com essa ala proletária revolucionária, e consegue atuar no sentido de direcionar o partido para essa linha, né, de defender todo o poder aos soviets, de defender que a tarefa da revolução era os trabalhadores tomarem o poder, porque a burguesia liberal não teria condições de interesse material de encaminhar o país para uma república democrática. Isso é algo que a gente vai debater mais a fundo na próxima aula sobre Revolução Permanente, né, que é uma outra grande contribuição do Trotsky. Mas para situar, né, esse debate assume muita concretude diante da Revolução de Outubro, diante desse momento ali em que está colocado qual é a tarefa da revolução na Rússia. Essa é uma revolução democrático-burguesa, liberal, ou essa é uma revolução proletária, socialista? E, bom, diante desse debate, diante dessa agitação em 1917, o Trotsky, mais uma vez, assume a liderança do Soviet, né, do Conselho de Petrogrado, que é o principal Soviet do país, e lidera os preparativos para a tomada do poder pelos soviets, né, através do que é chamado de Comitê Militar Revolucionário, que vai ser o braço militar desse soviet de Petrogrado, que vai organizar uma série de milícias de trabalhadores fabris
as chamadas guardas vermelhas, que vão fazer frente às tropas que ainda têm alguma fidelidade ao czarismo ou que são fiéis à burguesia liberal e contra a agitação do proletariado, né? E esse Comitê Militar Revolucionário vai prender os ministros burgueses em 25 de outubro e vai entregar o poder nas mãos do Congresso dos Soviets, que estava se abrindo na noite do dia 25, e que vai decidir, então, organizar um poder baseado nos delegados eleitos nas fábricas, nos bairros, nos vilarejos, nas tropas rebeladas contra a guerra, que vai ser o primeiro governo soviético, né, nesse sentido de eleito pelos soviets, eleito pelos conselhos. É um governo onde os bolcheviques vão ser maioria, mas vão ter outros partidos revolucionários participando, né, ou alas de partidos que se dividem também diante da Revolução e que vão defender junto com os bolcheviques a tomada do poder pelos soviets. E aí a trajetória do Trotsky depois da Revolução nos anos iniciais, de um grande quadro dirigente do Partido Comunista, né, que é o nome que assume o Partido Bolchevique depois de 17, um estadista também, ele assume ali o comissariado das relações externas e é o principal responsável por negociar a saída da Rússia da guerra. Diante da invasão da Rússia por uma série de nações imperialistas para derrotar a Revolução, o Trotsky vai ser o grande agitador e porta-voz do Exército Vermelho, né? Ele não é o comandante militar do Exército Vermelho, mas ele é a figura que vai rodar o país inteiro, em todos os frontes da Guerra Civil, fazer agitação para recrutar trabalhadores e camponeses para o Exército Vermelho, para manter a disciplina nas tropas, para elevar a moral das tropas, né? Ele circula o país de ponta a ponta num trem blindado, fazendo uma série de discursos, distribuindo panfletos, enfim, fazendo uma agitação ali, que vai ser fundamental para esse exército muito amador conseguir, com seu vigor revolucionário, derrotar 14 nações imperialistas que invadem o território, né, da Rússia para esmagar a Revolução. E depois, quando as coisas se assentam um pouco, né, antes ainda do fim da guerra, ele vai ser um importante dirigente da Internacional Comunista, que é criada pelo Partido Comunista da Rússia como uma alternativa revolucionária à falência da social-democracia, né, do qual vão participar vários outros núcleos que rompem com a social-democracia contra a participação que ela teve na guerra, né, de apoiar a entrada dos seus respectivos países na guerra. E o Trotsky vai ser um dirigente fundamental, vai formular uma série de políticas, como a da Frente Única, né, nos primeiros congressos da Internacional Comunista. Porém, conforme a situação na Rússia vai se acalmando com o fim da Guerra Civil e a necessidade de estruturar um novo poder estatal, de estruturar a economia do país novamente, né, de reerguer o país, e de lidar com o desafio do isolamento internacional dessa nação proletária e da constante hostilidade do imperialismo, né? Vamos colocar uma série de questões que a gente já vai debater. O Trotsky, ele cada vez mais começa a cair numa postura de oposição ao grupo que se torna dirigente do partido e do Estado também, a partir de meados dos anos 20, né? Como eu mencionei já, o Lenin, ele começa a enfrentar uma doença muito séria que tira ele de cena, a partir ali do início dos anos 20, e aí começa a se formar um grupo interno no partido, que vai ser principalmente liderado pela chamada Troika, Stalin, Kamenev e Zinoviev, que vai defender uma série de posturas que o Lenin vai discordar, e o Trotsky também, em vários momentos, vai atuar junto ao Lenin em combater essas posturas, né? São questões como, por exemplo, abrir mão do controle estatal sobre o comércio externo, como fazer concessões aos proprietários privados que ou ainda existiam ou foram recriados no processo de recuperação econômica pós-guerra civil. Então, uma série de debates em que Lenin vai travar o que um historiador chamado Moshe Livin chamou da sua última luta, né, sua última batalha de Lenin. É o título de um livro dele que estuda esses últimos anos de vida, em que o Lenin atua em oposição a essa troika, ao Stalin principalmente, e debate muito a questão da burocratização do partido, que é uma luta que o Trotsky vai ser o principal porta-voz depois da morte do Lenin, né? E nesse período o Trotsky atua muito em consonância ali junto ao Lenin, para tentar evitar essa burocratização e o que eles veem como uma série de desvios políticos que estavam sendo adotados pela liderança do partido. Após a morte do Lenin, o Trotsky vai se engajar mais diretamente em blocos oposicionistas dentro do Partido Comunista, blocos que em determinados momentos vão inclusive conseguir uma boa audiência nas bases proletárias do partido, mas vão ser derrotados por uma série de subterfúgios burocráticos, como falsificação de atas na escolha de delegados dos congressos, uso de mecanismos repressivos do Estatuto adotados durante a Guerra Civil para calar a voz dos dissidentes, impedir seus documentos de circularem.
Então é uma luta política muito marcada por um debate pouco honesto, né, com métodos autoritários para calar essas vozes da oposição, entre elas principalmente o Trotsky, que começa a ser demonizado cada vez mais pelos novos líderes do partido, né, começa a ser tratado como um traidor, como um sabotador da revolução, por estar levantando críticas aos rumos que a revolução vinha assumindo. E esse papel de um certo renegado vai ser atribuído ao Trotsky para o resto da sua vida, né? Depois que ele é derrotado nessa luta oposicionista no partido, ele é exilado para os confins do Império Russo, né, do antigo território do Império Russo, para a Sibéria. Depois ele é expulso do próprio território da União Soviética e começa novamente uma migração constante de país em país buscando asilo, né? Mas não deixa de travar a luta a nível internacional. Ele transforma a oposição de esquerda da União Soviética numa oposição internacional dentro da Internacional Comunista, por entender que também esse órgão vinha se degenerando burocraticamente e assumindo desvios políticos graves. E é dessa luta oposicionista que vai nascer, posteriormente, a Quarta Internacional como uma alternativa ao que era visto como a falência da Terceira Internacional, nas mãos de Stalin e de seus aliados. Então, ao longo dos anos 30, né, final dos anos 20 e ao longo dos anos 30, ele trava essa luta para regenerar a Internacional Comunista e depois, quando ele vê que já passou do ponto de regeneração, a luta por uma nova internacional que é fundada em 38, contando aí com uma série de pequenos grupos dissidentes dos partidos comunistas que vão também travar divergências tanto a nível nacional quanto dentro das questões internacionais da época, sobre as quais o Trotsky vai escrever e ter uma contribuição muito importante para o marxismo, né, ao abordar vários desses assuntos dos anos 30, principalmente, como os próprios rumos da União Soviética, os rumos da Revolução Espanhola de 36, a ascensão do fascismo na Itália, depois a ascensão do nazismo na Alemanha, a preparação de uma nova guerra mundial, que já é muito evidente ao final dos anos 30, né, todas as tensões bélicas reacendendo na Europa, e também o tema do populismo latino-americano, né, o que era Cárdenas, Vargas e outros fenômenos similares, que tinham um certo apoio popular, uma certa influência no movimento operário, mas eram governos burgueses, né? Trotsky também vai ter uma série de contribuições sobre esse tema que nos interessa tanto, né, aqui desde o ponto de vista do Brasil. E ele aborda esse tema porque o seu último exílio vai ser no México, né? O governo Cárdenas vai ser o único que vai aceitar, de fato, oficialmente o Trotsky como um exilado. E aí, vendo ali o que era o governo Cárdenas e também acompanhando os países vizinhos, ele começa uma série de elaborações sobre a América Latina e sobre aqueles fenômenos políticos da época. Então, durante todo esse período de exílio, vai seguir sendo um importante líder político, né, dessas forças oposicionistas a Stalin e seus aliados. Vai ser o principal fundador e animador da Quarta Internacional, que é uma organização muito menor do que a Terceira, mas que ainda assim tem presença em uma série de países importantes. Tem presença aqui no Brasil, no México, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, ainda que com grupos muito reduzidos. E vai ser muito vitimada pela repressão, né? Seus principais dirigentes são sistematicamente assassinados por agentes da polícia secreta da União Soviética. Tem um determinado período ali em que os líderes, período prévio à fundação da Quarta Internacional, né, em que os líderes ainda da oposição de esquerda são assassinados um após o outro, e o Trotsky perde, inclusive, seu filho, que era o principal organizador dessa oposição na Europa. E o próprio Trotsky é assassinado em 1940 por Ramon Mercader, um agente treinado da GPU, né, antecessora da KGB, que também é um episódio muito mistificado, muito falsificado, em que dizem que ele era um trotskista, que se decepcionou com Trotsky e assassinou com essa decepção, né? Uma falsificação stalinista que até hoje segue viva e que foi a história oficial contada na época pelo próprio Ramon Mercader, né? Mas que não procede. O Ramon Mercader, depois que saiu da prisão no México, sem nunca ter confessado seus reais motivos, né? Ele é condecorado na União Soviética como um herói pela sua missão de assassinar o Trotsky e termina a vida acolhido pelo governo cubano, né? Como também um aliado, alguém merecedor de ser acolhido por esse governo pelos seus serviços prestados, né, ao assassinar Trotsky. Então, muito brevemente, essa é um pouco a biografia, né, desse revolucionário que a gente vai tratar aqui nessas aulas. Eu deixo aqui algumas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar, né? Acho que a principal obra é a trilogia do Isaac Deutscher, que foi brevemente membro do movimento trotskista, né, e acaba rompendo antes da fundação da Quarta Internacional.
tem inspiração em várias ideias do Trotsky, mas não é, de fato, um trotskista durante boa parte da sua vida, depois dessa ruptura. Mas, não obstante, escreveu essa importante trilogia, muito detalhada, baseada em arquivos que foram salvos pela viúva do Trotsky, a Natália Sedova, que também era uma militante revolucionária. Então, durante muito tempo, foi a principal biografia de Trotsky, né? E acho que ainda hoje é a melhor documentada, e principalmente uma que não é escrita para demonizar ele, como algumas que circulam, inclusive, aqui no Brasil, né? Como do Robert Service, por exemplo, que é um anticomunista ferrenho, e dedicou um livro aí a Trotsky, um a Lenin, um a Stalin, né? E o do Trotsky está publicado aqui, que infelizmente nosso mercado editorial gosta muito de circular esses autores anticomunistas conservadores. Mas como uma boa alternativa, eu sugiro essa trilogia do Deutscher, né? Ela tem versões mais antigas, a mais atual da civilização brasileira, mas vocês acham em sebo, né? Com certa facilidade. E tem uma própria autobiografia do Trotsky, escrita ainda em meados da sua vida, mas relatando já uma série de episódios importantes que eu pincelei aqui, né, da sua atuação revolucionária, que vale conhecer também. Tem algumas edições recentes pela Usina Editorial ou pela editora Sanderman. Tem outros materiais diversos, alguns mais densos, outros menos densos, mas acho que para uma aproximação inicial, o Deutscher seria o principal mesmo, né? E, bom, entrando já no próprio tema da aula de hoje, né? Vou ter até que correr um pouquinho, que já deu 3 horas. Mas acho que para entender o aporte que o Trotsky oferece, para que era a União Soviética, e principalmente o programa político que ele vai militar enquanto projeto, né, para o que ele vê como necessidade de regenerar o projeto da Revolução Russa, é necessário entender o que era inicialmente a ideia dos bolcheviques ao fazer aquela revolução, né? O que eles almejavam conquistar com aquele processo. Para a gente poder fazer o contraste com o que virou depois e entender por que Trotsky e tantos outros se engajaram numa luta oposicionista à liderança que assume o Partido Bolchevique, o Estado Soviético, a partir de meados dos anos 20. Então, muito resumidamente, né, e é um resumo baseado num livro que Lenin escreve no calor daquele processo que é o Estado e Revolução, que acho que inclusive é o livro que a Janice comentou que vocês estavam lendo no núcleo aí de formação, não era? É esse mesmo? Enfim, é um livro fundamental, né, para conhecer a história da Sim, é esse Revolução mesmo. Russa. Ah, beleza. Então alguns já estão mais familiarizados, né, com essa obra. Mas quem não está, recomendo muito que leia. É um livro de debate, de polêmica no interior do movimento socialista, mas ao mesmo tempo um livro que está servindo como guia para a ação, né, para os bolcheviques naquele momento da Revolução. O livro, inclusive, termina com Lenin dizendo: infelizmente, queria desenvolver outros aspectos aqui, mas mais divertido do que falar sobre revoluções é atuar nelas, né? Então ele não encerra, de fato, o livro como pretendia, porque estava engajado no próprio processo revolucionário em curso. E aí, basicamente, qual era a ideia dos bolcheviques, né? Que vai ser muito deturpada depois por essa nova liderança que vai dar outros rumos ao processo. Era que a revolução no Império Russo não teria condições de sobreviver sem uma revolução europeia, por conta de ser um império agrário, com pouco desenvolvimento industrial, portanto, com pouco desenvolvimento das forças produtivas, que fosse possibilitar uma passagem para uma sociedade mais igualitária e mais, enfim, engajada no processo de transição ao socialismo por conta própria. Então, a Revolução Russa era vista ali como você romper o elo frágil da cadeia imperialista europeia e servir de gatilho para ocorrerem outras revoluções em outros países. Era muito dito, né, nos primeiros anos da Revolução Russa, que aquela experiência não sobreviveria se não ocorresse uma revolução, pelo menos na Alemanha ou na França, né, alguns dos países mais desenvolvidos da Europa da época. A Internacional Comunista, inclusive, quando é fundada, tem como seu idioma oficial o alemão, porque a expectativa dos bolcheviques e de todos os outros engajados na criação dessa nova internacional era de que eclodiria em breve uma revolução, né, nesse grande centro industrial, o grande bastião proletário da Europa, que era a Alemanha, o que acaba não acontecendo. Enfim, até eclode uma revolução, mas ela é derrotada, né? E a ideia deles era de que, ao mesmo tempo em que estimulariam novas revoluções, organizariam dentro do que era o Império Russo, né, um poder proletário baseado nesses conselhos, nesses soviets, através de uma estrutura aí de delegados eleitos desde a base para órgãos superiores, né, formando a estrutura administrativa do Estado a partir de uma democracia direta e uma série de inspirações na Comuna de Paris, né? As ideias da Comuna de Paris de que um funcionário público deveria ser eleito e removível do seu cargo a qualquer momento pela base que o elegeu,
de que ele não poderia ganhar mais do que um trabalhador qualificado, né, o salário médio de um operário. Uma série de ideias que viam a necessidade de socializar a política enquanto administração da sociedade, né, e de submeter ela a um controle democrático e direto das massas proletárias. Ao mesmo tempo, atuar pela revolução na resto da Europa, né, como forma de fazer a transição ao socialismo na Rússia, era um ponto pacífico entre todos os marxistas da época, que não existia socialismo em um só país, que o socialismo era necessariamente um fenômeno internacional, que seria um período de transição ao comunismo, no qual o capitalismo teria sido destruído em todos os países, mas ainda teria uma série de resquícios a serem superados, né? Desigualdade social, redistribuição de riqueza, capacitação das pessoas para gerirem a sua vida, né? Participarem ativamente de assembleias, de órgãos políticos, e que seria algo que só poderia ocorrer em escala internacional. O próprio Stalin, em um livro seu de 24, que depois foi modificado, né, ainda falava isso com todas as palavras, né, que o socialismo só poderia ocorrer a nível internacional. Que uma nação isoladamente não poderia chegar ao socialismo cercada por um mercado mundial capitalista que é expansionista e que buscaria a qualquer momento reabsorver aquela formação social nas relações capitalistas, né? Então, a ideia era de que, enquanto não ocorresse o triunfo da Revolução Mundial, a Rússia teria um poder político proletário e seria uma sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo, com várias contradições, com várias heranças do capitalismo, porém já com uma série de avanços, uma série de conquistas que estariam direcionando ela para chegar ao socialismo junto com outras revoluções, né, que esperavam que ocorreriam. E é um pouco isso, né? Resumindo, assim, daria para fazer todo um debate aqui sobre o Estado e a Revolução e o projeto dos bolcheviques, mas a ideia deles era essa, né? De que a Revolução começaria na Rússia, se espalharia para outros países, somente com isso, com esse triunfo da Revolução Internacional, é que seria possível chegar ao socialismo, enquanto não chegasse, teria que fazer o melhor possível para sobreviver na Rússia, né? Tem até uma anedota que contam que quando a Revolução Russa chegou ali no seu, acho que terceiro mês, se eu não me engano, né, quando ela passou do prazo em que a Comuna de Paris, que foi a primeira revolução proletária vitoriosa, né, em 1871, quando ela passou o número de dias que a Comuna de Paris tinha sobrevivido, o Lenin pulou de alegria, dizendo que já tinha sido uma grande conquista ter sobrevivido mais que a Comuna de Paris, né? Mas tinha esse constante alerta e preocupação de que, se não houvesse um triunfo da revolução no resto da Europa, aquela experiência não sobreviveria por mais tempo. E as grandes contradições que essa experiência encontrou é que, principalmente, a onda revolucionária que acabou ocorrendo, de fato, em outros países da Europa, ela fracassou por uma série de razões ali de imaturidade política, de falta de forças organizadas capazes de conduzir ela até a vitória, de uma força muito grande ainda da social-democracia já reformista entre a classe trabalhadora, né? Então, ocorre uma revolução na Alemanha, inclusive, né, mas essa revolução é derrotada e leva, inclusive, ao assassinato dos líderes do comunismo alemão, que era Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht. Outras revoluções também que ocorrem são ainda mais frágeis, como o chamado Biênio Rosso na Itália, né, os 2 anos de constantes greves gerais e insurreições nos bastiões industriais da Itália. A brevidade da República Soviética da Hungria, né, que é derrotada após cerca de 1 ano de duração. Então, a Rússia, ela emerge da Revolução isolada internacionalmente num ambiente extremamente hostil. Porque tão logo termina a Primeira Guerra Mundial, 14 nações imperialistas se alinham para enviar suas tropas para a Rússia e derrotar a Revolução num grande massacre, né? E aí começa o que é chamado de Guerra Civil Russa, que não é bem uma guerra civil, né? É uma guerra contra-revolucionária internacionalizada, porque se não fossem esses 14 países imperialistas que enviam suas tropas e seus armamentos para dentro da Rússia, as forças czaristas contra-revolucionárias não teriam menor apoio popular, menor capacidade bélica de conduzir o enfrentamento contra esse governo revolucionário formado em 17. Mas graças a essa ajuda estrangeira, a guerra civil se prolonga até 1921 e o país fica devastado, né? Apesar de sair vitorioso graças à formação do Exército Vermelho, à sua heróica dedicação na luta em defesa da Revolução, a Rússia sobrevive a essa guerra, né, mas com uma perda enorme, tanto de trabalhadores que vão para o fronte e morrem, vanguarda revolucionária que também assume postos na linha de frente da guerra e morre, a economia devastada, com várias fábricas e territórios perdidos,
é uma situação calamitosa. Chega a ocorrer fome em 21, que gera um êxodo muito grande de trabalhadores de volta para o campo em busca de tentar sobreviver plantando alguma coisa, né? Então, a indústria, que além de ser afetada pela guerra, foi afetada também por essa imigração, né? Por esse êxodo de volta ao campo. E o país termina a guerra em frangalhos, né? Destruído, devastado, e isolado internacionalmente, né? Um outro elemento que é sempre bom enfatizar. Além disso, uma série de contradições novas se somam, como a necessidade de uma força armada permanente e profissional, porque no projeto revolucionário original, eles viam a força armada como algo que seria rotativo para evitar a formação de uma casta militar consolidada, com interesses diferentes dos interesses da classe trabalhadora, uma força armada democrática, né, com seus comandantes eleitos pela base, sem aquela hierarquia baseada na punição que é comum nos estados burgueses. Mas tudo isso é progressivamente deixado de lado durante esses anos de guerra civil, pela necessidade de fazer frente a essa força bélica gigantesca contra-revolucionária que invade a Rússia, né? E após a guerra é necessário manter um grande contingente de pessoas armadas e profissionalizadas para se proteger de novas ameaças, né? Ao mesmo tempo, é feito um recuo, permitindo novos investimentos capitalistas, formação de fábricas, de propriedades privadas no campo, como forma de acelerar a recuperação econômica, né? E isso, de fato, tem sucesso, né? Essa reabertura a relações capitalistas após a expropriação ocorrida durante os anos de guerra. Ela consegue uma recuperação rápida da economia russa, ainda em meados dos anos 20, mas tem um custo grande, né? Porque surge uma nova camada de proprietários, que são chamados kulak, que são, de certa forma, latifundiários ou camponeses ricos, abastados, e nas cidades os chamados netmen, vão ser os comerciantes, os lojistas, donos de cadeias de distribuição e de algumas empresas industriais também, que vão ter interesses muito divergentes dos interesses de distribuir a riqueza entre a classe trabalhadora, de aumentar os salários, de reduzir jornadas de trabalho, e começam a fazer uma pressão constante em cima do Estado proletário para ter concessões, para ter, inclusive, direito de participação na vida política do país, porque eles não podiam participar dos soviets, dos conselhos, né? Então, eles fazem uma pressão constante por concessões econômicas e políticas para que eles, enquanto uma classe proprietária, consigam influenciar os rumos, né, daquele país. E aí, nesse contexto de destruição econômica, de devastação da própria vanguarda revolucionária, de isolamento internacional, de surgimento de uma nova camada de proprietários, ocorre também uma progressiva burocratização de toda a estrutura criada pela Revolução. E esse vai ser um elemento que o Lenin, né, como eu mencionei, vai dedicar os últimos anos da sua vida a tentar entender e fazer um combate para reverter ele. Então, durante os anos da guerra, a gestão das fábricas foi perdendo seu caráter democrático pela necessidade de ter uma máquina de guerra industrial funcionando rapidamente, de forma eficiente, né? Então, ao invés de eleições, passou a haver nomeações verticais dos gestores das fábricas. O Exército Vermelho também rapidamente perdeu seu caráter de democracia direta, né? Com a nomeação de oficiais, inclusive o uso de oficiais vindos do Exército czarista, que aceitam colaborar com o governo soviético e reassumem alguns de seus postos antigos, né? Os próprios soviets acabam muito esvaziados pela migração de volta ao campo durante a fome, pelo fato de que seus melhores membros, né, os seus membros mais dedicados, vão assumir funções no exército, no fronte, ou vão assumir funções dentro do próprio Estado como forma de gerir essa máquina estatal nova. Então, a própria base desse poder proletário vai se desgastando muito rapidamente, se esvaziando, né, perdendo seu caráter de assembleia viva e democrática e quase que permanente de reuniões. E o próprio Partido Comunista vai assumindo uma formação interna cada vez mais verticalizada, cada vez mais fechada ao debate de divergências, né? Cada vez mais as eleições dão lugar à nomeação desde órgãos superiores das pessoas que vão ser responsáveis pelas determinadas tarefas. Começa a surgir também, pela necessidade da guerra civil, uma cultura do segredo, no sentido das atas das reuniões não serem socializadas, de decisões tomadas por órgãos superiores do partido e do Estado não serem mais feitas públicas. Começa a existir toda uma estrutura de funcionários, um verdadeiro exército de funcionários dentro do partido, para fazer o partido funcionar e fazer o Estado também funcionar. Então começa uma fusão cada vez maior da estrutura do partido com a estrutura de gestão estatal. E essas pessoas todas estão assumindo cargos, que estão sendo nomeadas, que estão recebendo ali poderes cada vez maiores. Elas começam a ter também privilégios materiais, né?
salários melhores, casas melhores, acesso a automóveis, a melhores alimentos, maior quantidade ali de cestas básicas, né, que era a distribuição feita ainda de forma gratuita dos alimentos, começa a ser feita de forma desigual para privilegiar esses funcionários. Algo que no primeiro momento até faz um certo sentido, dado o desespero e a necessidade de ter gestores, administradores capacitados e que teriam que receber melhor para terem interesse em trabalhar para esse novo Estado, né? Mas que vai se tornando uma bola de neve, no sentido de que até mesmo os funcionários do Partido Comunista começam a ter cada vez mais privilégios materiais e atuar no sentido de expandir esses privilégios, né? É interessante, se a gente pega, por exemplo, Victor Serge, que é um protagonista da Revolução, e escreveu algumas obras sobre elas, né? Ele descreve os primeiros momentos do governo revolucionário como um governo de miseráveis esfomeados, né? Ele descreve as reuniões do comando militar da Revolução, ou do comando maior do Estado soviético nos seus primeiros anos, como reunião de maltrapilhos, magrelos, que estavam passando fome sem dormir há várias semanas. E é um contraste enorme com o que emerge nesses anos 20, né? Já de uma camada ali de funcionários deslocados das bases, privilegiados, com melhores condições de vida, e que começam cada vez mais a tentar expandir, né, e perpetuar esses seus privilégios. E entre isso, entre essa tentativa, né, desse setor de aumentar seus privilégios, começa então o aprofundamento de uma série de elementos para cercear o debate político, calar as vozes oposicionistas, que tem a ver com aquilo que eu mencionei na apresentação da vida do Trotsky, né, dele começar a sofrer uma perseguição junto com outros camaradas dentro do partido ao criticar essa realidade, né, esse desvio do que era o projeto revolucionário original, que ele vê, e o próprio Lenin, nos seus últimos momentos de vida, vê de forma muito preocupante, né. Eu não trouxe muitos dados aqui da história da Revolução, porque acho que não daria tempo, mas acho que é legal mencionar, por exemplo, uma passagem de um dos últimos textos do Lenin, né, em que ele fala o seguinte, eu não vou lembrar os números de cabeça, mas ele fala assim, vejamos Moscou, a gente tem, sei lá, 10 mil comunistas e 50 mil administradores, burocratas, atuando dentro do partido ou dentro do Estado. Quem controla quem? Os comunistas controlam os burocratas ou os burocratas estão controlando os comunistas? Tem uma outra passagem também desse mesmo texto dele, né, dos últimos escritos, que ele fala que o Estado soviético se parece cada vez mais como um carro conduzido por uma mão invisível, em que o piloto dá uma direção, mas o carro vai em outra. Ou seja, o Partido Comunista dá uma direção política para o Estado, mas as coisas começam a assumir outros rumos não desejados, né? E essa é a preocupação, de que existe uma burocracia cada vez mais autonomizada, conduzindo as coisas, interesse próprio e interesse também dessa camada de novos proprietários que surgem, né, desse processo de reabertura ao capitalismo como forma de reconstruir a economia. E são essas contradições, né, esses desvios cada vez mais perceptíveis do projeto revolucionário original que o Trotsky e outros camaradas vão combater depois da morte do Lenin ao longo aí dos anos 20, vão perder esse combate, mas desse processo de luta vai surgindo uma análise cada vez mais refinada, mais sofisticada do que estava ocorrendo na União Soviética, de quais os motivos daqueles desvios estavam sendo detectados, qual o motivo da própria derrota dessa oposição, né, de não conseguir fazer frente às novas linhas políticas assumidas pelo partido, não conseguir fazer frente a essa burocracia cada vez mais poderosa. E aí isso vai se tornando aquilo que a gente pode chamar de uma teoria do Estado operário burocratizado. Ou seja, a análise da fase madura do pensamento do Trotsky, né, que depois de uma série de mudanças, de correções, de autocríticas sobre o que vinha acontecendo na União Soviética, ele chega ali no arcabouço teórico e analítico, mas também um arcabouço programático, né, de guia para a ação, que, para mim, é o que tem de mais sofisticado para entender o que era a União Soviética naquele período dos anos 20, anos 30, e que também é muito útil para entender o que foi a União Soviética até o seu momento final, né, até a restauração do capitalismo ao final ali do século 20, e que também serve para entender uma série de fenômenos similares que vão surgindo no pós-Segunda Guerra, né, com o chamado Bloco Soviético, que são os países satélites que a União Soviética vai ter no leste europeu. Outros países vão passar por processos revolucionários, como Cuba, China, as regiões da antiga Indochina francesa, né? Vietnã, Laos, Coreia, enfim, países que vão se dizer socialistas, que vão ter uma estrutura econômica e política muito similar à estrutura erguida na União Soviética nesse período aí dos anos 30,
que, portanto, eu acho que essas contribuições do Trotsky são muito úteis para entender as contradições deles, entender o que são essas formações sociais, e entender também seus problemas e como lidar com esses problemas do ponto de vista político, né? Quais as tarefas militantes estão colocadas para que essas sociedades, esses países que se apresentam como socialistas, possam de fato chegar numa transição ao socialismo, né? E não sofrer, como a União Soviética e o Bloco Soviético Leste Europeu sofreu, um retrocesso ao capitalismo nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então, apresentando uma síntese dessas análises do Trotsky, essas análises já maduras, já finais, que vão se consolidar já nos anos 30, depois de uma série de elaborações, de indas e vindas, que também daria uma aula inteira a gente falar desse processo de desenvolvimento, né, do pensamento do Trotsky, mas a síntese final, né, ali da forma mais acabada que assume essa análise dele, passa pelos tópicos que eu queria comentar agora com vocês, que são, digamos, o núcleo mesmo aqui desse módulo, né? Só tomar uma aguinha. Até aqui, tranquilo? Vocês estão... Deixa eu abrir aqui o Meet, né? Ver se vocês estão fazendo algum comentário, alguma dúvida. Então, Márcio, tem vários aqui, eu não sei se você quiser, não sei se você vai fazer uma transição agora para um outro assunto, mas tem vários aqui, algumas perguntas eu anotei, mas não sei se você quer. No final, eu estou me dando o direito, entre aspas, de colocar alguns termos que você está falando. Por exemplo, você está falando de sovietes, aí, se alguém, né, eu coloquei mais ou menos o que é. E aí, termidoriana, igual a gente coloca aqui, aí fazendo algumas referências que eu acho que ajuda e pode trazer perguntas. Aí não sei se você quer algumas questões agora que eu coloque agora, ou se a gente dá... Acho que eu vou até o final nessa síntese, e depois a gente deixa o tempo restante só para as perguntas e debates. Perfeito, porque eu estou anotando. Aí depois eu recupero e a pessoa pode falar se ela quiser. Tá, beleza. Então, eu botei aqui alguns tópicos, principalmente organizados a partir de conceitos chaves, né, para entender o que é essa teoria, esse arcabouço que o Trotsky desenvolve junto aos camaradas de militância da oposição de esquerda e depois da Quarta Internacional, para entender a União Soviética e para delinear tarefas políticas, né, do que eles viam como a necessidade de regenerar a experiência revolucionária original ali, da Revolução de Outubro, da Revolução dos Soviets. Então, o primeiro conceito, né, que é muito importante, e que não é nenhuma inovação do Trotsky, do trotskismo, como eu já mencionei, partir da própria entendimento que os bolcheviques tinham do que eles queriam fazer, é que a União Soviética, como fruto de uma revolução social anticapitalista, né, que expropriou a burguesia, constitui uma sociedade de transição. Ela seria ainda um meio termo, digamos assim, né, entre uma formação social capitalista e uma formação social socialista. Essa noção de uma sociedade de transição é fundamental no sentido em que ela contém em si a ideia de que vai haver contradições, vai haver uma série de heranças do capitalismo ainda vivas e presentes nessa sociedade, mescladas a uma série de conquistas sociais que já encaminham para uma construção propriamente socialista. E que, por ser algo transitório, ela contém em si tanto a possibilidade de avançar de fato para o socialismo, né, de realizar essa transição, que era o projeto revolucionário, né, quanto também de retroceder, de ter a restauração do capitalismo como uma das suas possibilidades históricas, né? Ou seja, não era dado, não era garantido que o socialismo iria triunfar. Havia uma série de contradições e heranças que colocavam a possibilidade de uma contra-revolução que restaurasse o capitalismo. Então, esse é o primeiro conceito fundamental, nessa ideia de que o futuro da União Soviética estava em aberto. E estava em aberto principalmente por uma série de elementos que eu já mencionei, mas vale reforçar, né? Como seu isolamento internacional, o fato de ela estar cercada por um mar de relações capitalistas que buscavam por vias diversas, não só militares, mas também econômicas, penetrar novamente naquele território e restabelecer ali as relações capitalistas, né? Reabsorver a União Soviética no mercado mundial. E pelo próprio rumo seguido pela Revolução, né, da sua degeneração burocrática, que colocava uma série de riscos adicionais de restauração do capitalismo. E essa degeneração burocrática, o Trotsky vai fazer uma analogia com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa tem o seu primeiro momento de radicalismo igualitário, muito assumido ali pelos jacobinos, né? E esse momento de radicalismo ele é revertido, num segundo momento, pelo que é chamado de Thermidor, dentro do calendário que é criado, né, pela Revolução Francesa para substituir o calendário cristão.
o mês do Termidor é o mês em que os jacobinos foram removidos do poder e que começou um processo de desmonte de uma série de medidas igualitárias assumidas durante o governo jacobino, né? Então, Trotsky vai fazer essa comparação, essa analogia com a Revolução Francesa, dizendo que na Revolução Russa também houve um primeiro momento de radicalismo, de democracia direta, de igualdade social, mas que houve um retrocesso, uma reação termidoriana, né, nessa analogia com a Revolução Francesa, em que esses elementos foram revertidos através de um processo de burocratização que se consolidou, né, conseguiu expropriar politicamente o proletariado, remover o proletariado do poder político direto, ainda que não tenha restaurado as relações capitalistas. Então, ele vai trabalhar com a noção de que uma camada de burocratas, de gestores, de administradores, que se autonomizou ao longo da primeira década da Revolução Russa em relação ao controle que o proletariado exercia sobre o Estado, sobre o partido, e que fechou as portas da política ao proletariado para defender seus interesses materiais e sua autonomia política. Porém, a sua existência, né, dessa camada de burocratas, de administradores, estava baseada na própria propriedade social conquistada pela Revolução, né, a propriedade socializada, estatizada, porque eles geriam essa propriedade e era dela que eles extraíam seus benefícios materiais, sua forma de vida mais privilegiada em relação às massas, né, seus melhores salários, suas melhores moradias, sua melhor alimentação. Então, era um grupo social muito contraditório, porque ao mesmo tempo em que ele necessitava expropriar politicamente o proletariado para poder ter os seus privilégios materiais, ele necessitava, em alguma medida, dessa forma de propriedade criada pela Revolução Proletária para poder sobreviver, né? Era dessa forma de propriedade revolucionária, embrionariamente socialista, que essa burocracia tirava a sua forma de vida. Então, Trotsky vai dizer que a burocracia não era uma nova classe social, que ela não tinha uma forma de propriedade própria dela, ela parasitava a propriedade proletária. E como essa propriedade não tinha sido revertida, né, as relações de propriedade e produção da Revolução não tinham sido revertidas ainda, se poderia dizer que a União Soviética seguia sendo uma sociedade de transição, porém com riscos cada vez maiores de uma restauração. E aí o Trotsky vai usar o termo Estado operário, ou a gente poderia, para falar em um termo um pouco mais século XXI, falar um Estado proletário, né? Já que a classe trabalhadora não é apenas o operariado fabril, e para o Trotsky também não era, mas naquela época era muito mais comum usar o termo operário para se referir à classe trabalhadora em geral, né? Então, o Trotsky usa esse conceito de que a União Soviética era um Estado operário, no sentido de que a classe dominante naquela sociedade era a classe trabalhadora, porém que o regime político dela, né, era um regime de ditadura da burocracia. E, nesse sentido, era um Estado operário burocraticamente deformado ou um Estado operário burocratizado. E aí, para tentar simplificar, é que nem a gente pensar que as sociedades capitalistas, né, as formações sociais capitalistas, elas têm uma classe dominante, que é a burguesia, mas tem vários regimes políticos possíveis, né? A gente tem monarquia, ditadura militar, fascismo, democracia parlamentar com um certo nível mais avançado ou mais recuado de liberdades políticas, né? Então, dentro de uma mesma formação social, em que predomina uma mesma classe, uma mesma relação de propriedade e produção, a gente pode ter vários regimes políticos, várias formas de organizar a dominação dessa classe, né? Algumas, inclusive, onde a classe burguesa não exerce de forma muito direta o poder político, né? Numa ditadura militar, num fascismo, a burguesia não tem as suas organizações políticas atuando de forma aberta, de forma direta na gestão do Estado, como tem, por exemplo, uma democracia parlamentar, em que a maior parte dos partidos é financiada pela burguesia e são eles que controlam o Estado de várias formas, né? Não só das eleições, mas se a gente vê as famílias que compõem o judiciário e vários outros braços do Estado, né? Vem da classe dominante burguesa, e essa classe controla de forma indireta ou direta o Estado. E aí, essa formação social de transição para o socialismo também, na análise do Trotsky, dos trotskistas, poderia ter variadas formas de governo, né, de regime político. Teve uma forma radicalmente democrática nos seus primeiros anos, onde os soviets comandavam tudo. Durante os anos de guerra civil, teve um regime já mais fechado, onde o Partido Comunista teve uma grande autonomia no contexto da guerra de apontar gestores, de tomar decisões sem passar pelos órgãos democráticos de base. E conforme se consolidou e avançou esse processo de autonomização,
passou a ter um regime já muito mais fechado de ditadura burocrática, né? De expropriação política do proletariado, que seguiu sendo a classe dominante do ponto de vista das relações de propriedade e produção dominante naquela sociedade, mas que já não exercia já o poder de forma direta. E aí, para fazer aqui um debate um pouco mais histórico, né, para entender como foi possível a chegada ao poder dessa burocracia, como ela se consolidou, né, depois desses primeiros anos da Revolução, é bom entender que ela apostou, sobretudo, na colaboração de classes, com esses novos proprietários surgidos ali do período de recuperação econômica, né, da nova política econômica. Os proprietários no campo e na cidade foram uma base social importante dessa burocracia ganhar poder para enfrentar o proletariado e fechar o regime. E também a colaboração de classes com as próprias potências imperialistas, abandonando o programa de revolução internacional em prol de um programa de colaboração e coexistência pacífica com as nações imperialistas, né? E claro que isso tudo na época foi argumentado pelos porta-vozes desse grupo social, não como uma traição, um abandono da revolução, mas como a melhor forma de dar continuidade a ela, né? Então era muito dito no debate interno na época do Partido Comunista de que aqueles que defendiam a continuidade da revolução, aqueles que defendiam a revolução internacional, eram extremistas utópicos que queriam levar a União Soviética ao seu limite, a classe trabalhadora já estaria muito desgastada por conta dos anos de guerra civil para se engajar num processo de luta internacionalista pela revolução, que agora era hora de arrumar a própria casa. Então começa a surgir uma série de ideias muito ligadas ao conservadorismo dessa burocracia, que não quer novas revoluções, não quer novos abalos sociais significativos, e que quer, ao invés, um pacto, uma aliança de coexistência com as classes dominantes dentro e fora da União Soviética, com as classes proprietárias dentro e fora da União Soviética. E nos anos 20, início dos anos 30, isso vai se expressar em duas ideias principais. A ideia de socialismo em um só país, rompendo com toda a tradição marxista existente até então, a ideia de que a União Soviética poderia chegar ao socialismo sem o triunfo da Revolução Mundial, e a ideia de que essa transição ao socialismo seria gradual, baseada em deixar os novos proprietários seguirem crescendo, seguirem enriquecendo, e aí extraindo impostos cada vez maiores desses proprietários ao longo de vários e vários anos para financiar a igualdade social, financiar as indústrias estatais. E aqui entram duas figuras fundamentais nesse momento, né? Que é o Bukharin, que vai ser o grande ideólogo dessa ideia de uma transição gradual e pactuada com as classes proprietárias, e o próprio Stalin, que vai ser o grande organizador dessas ideias, né, dessa fração do Partido Comunista. É o dirigente de todo o aparato burocrático do partido, é o cara que tem acesso a todos os secretários apontados desde o topo, a todas as listas de possíveis novos nomeados, é o cara que controla quem vai receber um salário maior, quem vai receber uma cesta básica mais cheia, quem vai receber uma casa melhor. Então ele é o grande dirigente dessa burocracia partidária cada vez mais autonomizada, né? E vai ter nessa ala do partido que vai defender uma transição gradual o seu porta-voz ideológico, né? Então é uma dupla que nesse momento de autonomização vai ser muito importante nos debates internos do partido. E vão estar ali, na verdade, atuando como porta-vozes políticos e até organizadores desse grupo social que é a burocracia cada vez mais autonomizada e conservadora. Porém, ocorre um giro na virada dos anos 20 para os anos 30, né, que é importante também entender, porque muitos apologistas de Stalin, do seu regime, vão dizer que não, que Stalin enfrentou os proprietários, enfrentou a burocracia. Só que isso é uma verdade parcial, né? Depois de deixar os proprietários ganharem muito terreno político e econômico, eles tiveram que lidar com o fato de que esses proprietários, principalmente do campo, começaram a reter a sua produção para barganhar preços melhores com o Estado. Começaram a chantagear o Estado operário, dizendo que ou não venderiam o trigo ou venderiam por um preço muito acima do que estava sendo oferecido. E aí começa um processo das chamadas greves de trigo, né, onde grandes proprietários rurais retêm sua produção, a fome começa a pairar como uma grande ameaça em cima dos centros industriais principais do país. E aí, já no momento ali de beira do precipício, é que o Partido Comunista liderado por Stalin opera um giro e rompe com essa aliança com os proprietários e começa um processo de expropriação forçada dos proprietários da cidade e do campo e de industrialização acelerada como forma de ter os recursos necessários para poder elevar o nível de vida do país e, principalmente, reforçar suas forças armadas
um cenário internacional já marcado por novas tensões, em que alguns países, como a Inglaterra, rompem relações econômicas com a União Soviética, apontando aí para uma possível nova ameaça militar, né, um possível novo cenário de guerra internacional. Então, numa medida desesperada, esse grupo, liderado por Stalin, opera um giro de 180 graus, rompe com a sua política de colaboração de classes por um certo momento e faz um enfrentamento com setores da burocracia, com setores dessas classes proprietárias, e instaura um regime de terror ao longo dos anos 30, muito marcado por forçar a industrialização acelerada, com carga horária de trabalho gigantesca para os trabalhadores, salários reduzidos, uma disciplina altamente militarizada nas fábricas, onde chegar atrasado podia levar à prisão, onde faltar ao trabalho podia levar à morte, onde qualquer um que, sei lá, pisasse na bola ali na linha de produção da fábrica era acusado de sabotador contra-revolucionário, em que surgem os campos de trabalho forçado, e que também o trotskismo vira uma grande acusação para qualquer tipo de opositor, né? Vira um grande bode expiatório, e Trotsky passa a ser demonizado como um contra-revolucionário, como um porta-voz dos interesses proprietários. Então esse giro, né, que muitas vezes é apontado pelos apologistas do stalinismo como uma prova de que ele era revolucionário, de que o stalinismo combateu as classes proprietárias, era, na verdade, uma medida de urgência, de emergência adotada quando a União Soviética estava à beira do precipício por conta da política que o próprio Stalin foi defensor de colaboração de classes internacionalmente também dentro da União Soviética. Né? E aí, para apagar os rastros disso tudo, começa também um processo de eliminação dos opositores dentro do partido. Né? Então, vem aí os processos de Moscou, a chamada Iezovishchina, em que o Iezov, que vai ser o grande líder da polícia secreta dos expurgos, vai chegar a estabelecer cotas de prisioneiros políticos por regiões. Então, você tinha que inventar opositores para bater essas cotas, né? Senão os próprios responsáveis pela repressão eram acusados de estarem fazendo corpo mole, de estarem colaborando com a contra-revolução. E começa um processo de eliminação de toda a velha guarda do partido bolchevique. Né? Sobram pouquíssimos ali que são os mais fiéis a Stalin e a esse corpo de funcionários que ele controla, né? Esse verdadeiro exército de burocratas, do qual ele é o principal representante político. Para vocês terem uma ideia, né, essa galera que se politiza agora entra em cena aí já reivindicando Stalin, o stalinismo, adora dizer que Stalin matou foi pouco, né? Mas se a gente pega quem era o Comitê Central que liderou a Revolução de Outubro de 17, a maior parte dos membros, né, digamos assim, do Estado-Maior da Revolução Soviética foram eliminados pelo Stalin nesse processo de expurgos, né? Então, eu não vou lembrar os números agora, porque eu sou péssimo de lembrar números, mas do Comitê Central, tipo, Lenin morreu de doença, um outro se suicidou, mas muito por conta dos rumos que a União Soviética estava assumindo, um outro morreu de ataque cardíaco, acho que uns outros dois morreram de causas naturais, o próprio Stalin morreu, até hoje, pelo menos, é o que se sabe de causas naturais, apesar de existir possibilidade aí de envenenamento, né, e de algum tipo de expurgo feito por outros setores contra ele próprio, mas até hoje nada disso foi confirmado. E o resto, assim, quase que metade, ou talvez até mais a metade do Comitê Central foi eliminado pelo Stalin. Então, dizer que Stalin matou foi pouco é dizer o quê? Que ele deveria ter matado todo o partido bolchevique, né? Porque a maior parte das vítimas do terror, claro, tinha alguns contra-revolucionários infiltrados, tinha alguns proprietários que tentavam salvaguardar seus bens, mas a grande parte foram trabalhadores que estavam sendo impostos esse ritmo alucinado de trabalho durante o processo de expansão da industrialização. Camponeses também tiveram ali um ritmo alucinado de trabalho para recuperar o tempo perdido, né, da produção que ficou em mãos de proprietários capitalistas, estavam interessados no lucro e não em produzir alimentos na quantidade necessária para a população. E os próprios militantes revolucionários que criticavam isso, né, que ousavam criticar que você massacrar trabalhadores e camponeses não era fazer a transição ao socialismo. E que também fazia todo o debate de necessidade de lutar pela revolução internacional, de não abandonar os rumos internacionalistas do início da revolução. Então essas foram as principais vítimas, né, desses expurgos, desse terror dos anos 30, dessa máquina gigantesca de vigilância e punição policial criada durante a era Stalin. E que serviu, em última instância, aos interesses dessa burocracia autonomizada, né, que, por mais que tenha perdido uma ala mais conservadora, mais ligada aos proprietários, seguiu sendo o grupo que parasitava a propriedade social, que se beneficiava materialmente da sua postura enquanto gestora do Estado, e que foi o grupo que Stalin protegeu até o fim, né, enquanto grupo politicamente dominante naquela sociedade.
E esse breve período de giro à esquerda, digamos assim, né, ele não durou muito, porque a burocracia em si é um corpo social conservador, né, que não pode sobreviver através de abalos e rupturas constantes, mobilização de massas e nada desse tipo. Né? Ela é um grupo social que precisa de calmaria, de conservadorismo para se manter no poder. Então, tão logo passou esse período, né, de eliminar o risco da fome, o risco da greve dos produtores rurais, logo voltou a política de colaboração de classes, coexistência pacífica. E aí entram alguns eventos, como o pacto com a Alemanha nazista, que inclusive levou uma série de expurgos de comandantes altamente qualificados do Exército Vermelho, que eram contra esse pacto, né? Tukhachevsky, que talvez seja o principal deles, que era o grande porta-voz contrário a uma aliança com a Alemanha nazista, por entender que a Alemanha nazista era a principal ameaça contra-revolucionária à União Soviética, e foi expurgado como um trotskista, um contra-revolucionário, né? Assim como tantos outros, o que inclusive prejudicou muito a União Soviética quando a Alemanha de fato avançou em cima dela, porque não tinha mais os mesmos quadros treinados na Guerra Civil para comandar o exército, e teve uma série de derrotas militares ali em 41 que poderiam ter sido evitadas se não fosse esse expurgo dentro das Forças Armadas. Mas outras políticas do período dos anos 30 também, como as frentes populares, que era a ideia de que para combater a ascensão nazista na Europa era necessário se aliar à burguesia liberal e não lutar pela Revolução Socialista. E aí a Revolução Espanhola entra talvez como o caso mais dramático, né, em que ocorre uma revolução social, a classe trabalhadora se ergue ao poder político, mas o Partido Comunista, em aliança com o Partido Social Democrata, atua para manter aquele processo nos marcos apenas de uma luta antimonarquista e antinazista, sem expropriar os fazendeiros, sem expropriar os industriais. E esses industriais e fazendeiros acabam financiando Franco e os bandos fascistas aliados a ele, que vão derrotar a revolução, vão massacrar a classe trabalhadora, né? E em vários outros países da Europa ocorre a mesma política de aliança com a burguesia no lugar da revolução. Para os países periféricos, é defendida a lógica da revolução por etapas, né? A mesma lógica menchevique de que a revolução na Rússia só poderia triunfar depois de um longo período de desenvolvimento capitalista, é revivido pela Internacional Comunista stalinizada como forma de evitar abalos revolucionários, né? Como forma de garantir para o imperialismo que a União Soviética não era uma ameaça. A própria Internacional Comunista é dissolvida em 1943, sem nenhum congresso, simplesmente uma declaração dos seus dirigentes de que ela havia cumprido o seu papel histórico e, portanto, não precisava mais existir. Mas o papel histórico da Internacional Comunista era ser o Partido Mundial da Revolução Socialista, e a Revolução Socialista não tinha triunfado ainda. Como assim ela cumpriu o seu propósito? Né? A dissolução dela só pode ser explicada pelos interesses materiais dessa burocracia de manter uma estabilidade política, de manter a coexistência com o imperialismo, ao invés de investir de fato na Revolução Mundial e com isso ter um enfrentamento com o imperialismo, né? Passar por um novo processo aí de abalos revolucionários, que certamente seria muito prejudicial para esse grupo social autonomizado e que precisava manter as massas calmas, quietas, desmobilizadas. Depois da guerra, ainda tem outros episódios de colaboração de classes, com a política de união nacional contra o retorno do fascismo, ou seja, agora que o fascismo foi derrotado, a gente tem que seguir aliado à burguesia para evitar que ele volte, né? Isso explica episódios lamentáveis, inclusive, como aqui na história do Brasil, Prestes se aliando a Vargas, né? Depois de Vargas ter prendido Prestes, mandado Olga para ser eliminada na Alemanha nazista, e toda a história de repressão que os comunistas brasileiros sofreram, né? Esse pacto com Vargas é explicado por essa política, novamente, de colaboração de classes, emanada desde Moscou, que deixa de ter a Internacional Comunista, mas segue tendo um controle muito rígido sobre os vários partidos comunistas ao redor do mundo, porque eles dependiam materialmente da União Soviética. Né? Muitos desses partidos viviam na clandestinidade e, para poder sustentar seus quadros, seus funcionários, dependiam dos recursos vindos de Moscou e, portanto, Moscou controlava quem dirigia esses partidos, realizava expurgos constantes para garantir que esses partidos comunistas fossem agentes da sua política externa. Né? Com a própria Internacional Comunista foi transformada ao longo dos anos 30 até ser dissolvida. Essas organizações ao redor do globo passavam a atuar como defensores dos interesses materiais da União Soviética, mais especificamente da burocracia soviética, na sua política de coexistência pacífica com o imperialismo, de colaboração de classes, e não mais numa linha de revolução internacional. Né? Mas, enfim, voltando para os conceitos, né, de Trotsky, essa ditadura da burocracia, né, ele vai fazer uma analogia também com algo que ocorre com frequência no capitalismo, que são regimes em que a classe dominante perde o controle direto do governo e do regime político, e que são chamados de bonapartismo. Né?
para usar novamente o exemplo do Vargas, por exemplo, o Vargas é um período em que a burguesia brasileira é removida do controle direto sobre o Estado e uma força política se autonomiza em relação a esse controle da burguesia para conduzir, da forma como ela achava que seria melhor, os interesses do capitalismo brasileiro, né? O nome, obviamente, faz referência a Bonaparte, que também foi um governo autonomizado em relação à burguesia francesa no século XIX. E o Trotsky vai fazer essa analogia de que a ditadura da burocracia na União Soviética é um regime de autonomia exacerbada do governo em relação à classe dominante daquela sociedade. E aí, para fazer analogia com o bonapartismo, ele vai chamar isso de stalinismo, né? Já que Stalin era o grande figura pública, o grande chefe entre os chefes dessa burocracia. Então, quando trotskistas falam em stalinismo, eles muitas vezes estão usando esse conceito como sinônimo de ditadura da burocracia, não meramente como uma acusação de um desvio político ou algo do tipo, né? Entra aí como um dos conceitos fundamentais para entender a União Soviética em termos de regime político e ditadura da burocracia autonomizada em relação à classe trabalhadora. Mas esse é um termo que no nosso dia a dia do debate político é usado para vários outros fins, né? Mas é bom ter em mente que, pelo menos nas obras do Trotsky, ele usa no sentido muito preciso, né, esse termo, não meramente como uma acusação. Esse regime de ditadura da burocracia, na análise do Trotsky, ele era necessariamente um regime de crise, um regime instável, que tinha que o tempo inteiro manobrar entre os interesses do proletariado e a ameaça de uma restauração capitalista por parte do imperialismo, né? Então, Trotsky vai explicar alguns desses zigue-zagues da burocracia, do regime soviético, a partir desse ponto de vista, né, de que é um regime baseado na crise, na instabilidade, na necessidade de manobrar entre interesses incompatíveis. E ele coloca isso como um risco para a sobrevivência da União Soviética, né? A instabilidade, as constantes crises de conflitos intraburocráticos que esse regime vive ameaçariam a sobrevivência da União Soviética diante de ameaças contra-revolucionárias. Ao mesmo tempo, o planejamento econômico que é feito em cima da propriedade socializada, estatizada, por essa burocracia, né, que é um planejamento desprovido de autogestão democrática, desprovido de eleição no chão das fábricas dos gestores e de outros elementos de democracia direta, né, um planejamento hipercentralizado, hiperverticalizado, que é criado ali a partir da expropriação dos proprietários rurais e urbanos, né, na virada dos anos 20 para os anos 30, e também pelo fato de ser nacionalmente isolado, o Trotsky vai dizer que ele é ineficiente e que em algum momento ele se tornaria um freio para o desenvolvimento da União Soviética. Ele vai destacar que por mais que o planejamento burocratizado pudesse levar a grandes conquistas de industrialização rápida, de erguer uma estrutura econômica em pouco tempo, em comparação ao que foi o desenvolvimento industrial dos países capitalistas, o fato dele ser burocratizado, de não ser baseado na autogestão dos trabalhadores, em algum momento se tornaria um freio à continuidade desse desenvolvimento e envolveria ainda vários desperdícios, além do fato de que tinha o parasitismo da burocracia sobre essa propriedade, né? Dela tirar parte dos recursos produzidos para a sua própria sobrevivência privilegiada. Então, esse também seria um outro risco que o Trotsky colocava para a restauração capitalista, né? Que a burocracia permanecer no poder, em algum momento enfraqueceria o desenvolvimento econômico da União Soviética, e numa nação isolada, desenvolvimento econômico anda junto com capacidade de proteção militar em relação a inimigos externos, né? E o fato dela ser uma gestão não socializada também levaria a uma série de desgastes, desequilíbrios, pelo fato de os trabalhadores não terem estímulo para trabalhar mais e melhor, já que eles não participavam do processo de gestão, né? Estavam altamente alienados desse processo de gestão. Um outro elemento de risco para a sobrevivência da União Soviética, representado por esse regime stalinista ou de ditadura da burocracia, era o fato de que ele tinha abandonado a luta pela Revolução Mundial e que prolongava, então, o isolamento da União Soviética, prolongando, portanto, também suas contradições internas, né, desse isolamento, e deixando os inimigos se fortalecerem e prepararem para dar o bote em algum momento, né? E um outro elemento, né, por fim, que o Trotsky colocava, de que essa burocracia representava um risco à sobrevivência da União Soviética, é de que ser gestor da propriedade social, parasitar essa propriedade social, era algo instável, era algo que não garantia uma forma de vida privilegiada para aquelas pessoas que eram burocratas, que tinham acesso a esses privilégios, até o fim da sua vida, no sentido de que lutas políticas,
enfrentamentos internos, ou às vezes até desavenças pessoais, poderiam facilmente levar esses burocratas a perderem seus cargos. E às vezes um cara que começa ali como o gestor da célula do partido na fábrica, ganha confiança dos burocratas, é nomeado como gestor da fábrica e passa a ter uma casa melhor, uma alimentação melhor, manda seus filhos para escolas melhores, pisa no calo de alguém, ele no dia seguinte facilmente volta a ser um operário fabril, sem aquelas condições de vida privilegiadas que ele tinha obtido. Então isso cria uma pressão nessa burocracia para que ela deixe de ser meramente gestora, né? Para que ela deixe de ter essa instabilidade e tenha a propriedade de fato da produção, para que ela tenha algum tipo de garantia nas relações de propriedade e produção, de que ela vai poder viver de forma privilegiada e passar isso, inclusive, para os seus herdeiros, né? Porque os burocratas não podiam passar herança, não podiam passar o seu cargo. Bom, ainda que a Coreia do Norte tenha encontrado um jeito de fazer isso, né? Com a família lá dos Kim. Na União Soviética não existia hereditariedade do cargo burocrático, né? Então existia essa pressão da própria burocracia, ou pelo menos de alguns de seus setores, restaurarem o capitalismo para garantirem que elas fossem ter estabilidade nas suas condições de vida, né? Então, diante disso tudo, Trotsky e os trotskistas alertavam a perpetuação do stalinismo, a perpetuação da ditadura da burocracia, coloca em risco a sobrevivência das conquistas da Revolução Russa, né? Coloca em risco a sobrevivência da União Soviética. Ao mesmo tempo, ele não deixava de reconhecer que, por necessitar da propriedade social em alguma medida, por parasitar dela, a burocracia era heterogênea e contraditória. Setores de baixo escalão, digamos assim, não seriam beneficiados por uma restauração capitalista, não teriam condições de fazer alianças com grandes proprietários imperialistas com quem eles poderiam se aliar. Então, Trotsky não descartava a possibilidade de setores, ou até em determinados momentos o conjunto da burocracia, cumprir algum papel progressista, ao repelir uma ameaça contra-revolucionária, ao se engajar em alguma luta pela expansão daquelas relações de propriedade socializadas, né? Que são alguns eventos que a gente, de fato, assiste no pós-guerra, com a expansão da União Soviética no leste europeu, expropriando a burguesia daqueles países, ou alguns casos excepcionais em que partidos comunistas, guiados por Moscou, acabaram expropriando a burguesia na China, Indochina, Iugoslávia, Albânia, Coreia. Então, a teoria do Trotsky não vai dar para entrar tanto em detalhe aqui, né, nesse aspecto, mas reconhecia também a possibilidade, na verdade, a existência contraditória heterogênea da burocracia e a possibilidade, então, de setores dessa burocracia cumprirem algum papel diferenciado, que não apenas contra-revolucionário e conservador, mas apenas de forma excepcional. Então, diante desse risco, né, de que a perpetuação dessa burocracia no poder ameaçava a sobrevivência da União Soviética, toda essa análise do Trotsky se encaminhava para uma tarefa política concreta, um projeto de ação política, que era a necessidade de remover a burocracia do poder, reestabelecer o poder direto da classe trabalhadora, a democracia dos soviets, e, ao mesmo tempo, lutar por uma orientação revolucionária a nível internacional que rompesse o isolamento da União Soviética. E o Trotsky vai chamar esse processo, né, de remoção da burocracia do poder de revolução política. E aí, mais uma vez, voltando à ideia de que a União Soviética era uma sociedade de transição e, portanto, que a expropriação da burguesia feita pela Revolução, a conquista da propriedade socializada ainda estavam vivas, esse processo de revolução contra a burocracia não seria uma revolução social, a propriedade já estava socializada, não seria necessário expropriar a burguesia novamente, né? O que seria necessário era retomar o controle político do Estado por parte direta da classe trabalhadora e não mais através desse intermediário brutal e ineficiente que era a burocracia. Então, o projeto da Revolução Política vai ser a grande bandeira dos trotskistas que atuavam clandestinamente dentro da União Soviética. Eles vão dizer que era fundamental remover Stalin do poder para que a União Soviética sobrevivesse. E, ao mesmo tempo, fora da União Soviética, os trotskistas atuavam no sentido de forjar uma nova internacional revolucionária, por entender que, isolada, a União Soviética não sobreviveria, né? Ela estaria constantemente ameaçada militarmente pelo imperialismo e constantemente sofrendo pressões para ser reabsorvida no mercado mundial, né? Para ter relações de propriedade privada, de mercado penetrando nas suas relações sociais o tempo inteiro. Então, essas duas grandes tarefas, né, que o Trotsky vai atribuir para essa sua militância no exílio e para a construção da Quarta Internacional, que é de regenerar a democracia soviética e de reconstruir uma internacional revolucionária para que defendesse a sobrevivência da União Soviética, mas também a sua transição, de fato, ao socialismo.
E um outro elemento importante, né, que muitas vezes os críticos e detratores do trotskismo gostam de ignorar, é de que, de forma alguma, os trotskistas atuavam pela destruição da União Soviética, mas sim no seu regime político. Eles sempre enfatizavam a necessidade de defender de forma incondicional a sobrevivência da União Soviética, porque isso seria defender as conquistas da Revolução que ainda estavam vivas naquela formação social. Só dá para entender a posição dos trotskistas como uma posição contrária à União Soviética se a gente faz um sinal de igual entre o regime stalinista e as conquistas da Revolução, o que é um erro enorme, né? Porque, como a gente viu aqui nessa análise de Trotsky, a perpetuação desse regime de autonomia da burocracia colocava em risco, por diversas vias diferentes, a sobrevivência das conquistas da Revolução. Então, a burocracia soviética, né, esse regime de ditadura da burocracia, regime stalinista, era, na verdade, um regime que colocava em risco a sobrevivência, que colocava em dia a possibilidade da contra-revolução capitalista na União Soviética, seja por enfraquecer a sua defesa internacional, seja porque setores da própria burocracia tinham interesse em ver a restauração da propriedade privada para se beneficiar. E tudo isso que eu apresentei aqui, vocês podem ver em mais profundidade em algumas obras do Trotsky, principalmente na Revolução Traída, né, que é escrito em 1936 como uma síntese da análise trotskista do que é a União Soviética, vai ser um guia fundamental para os trotskistas ao longo das décadas seguintes para entender a União Soviética. De forma mais sintética, né, o programa de transição, que é o programa adotado pela Quarta Internacional como seu manifesto político, também vai trazer ali, resumidamente, essas ideias, que estão elaboradas mais a fundo no Revolução Traída. E tem um livro que é prévio, né, que ainda é do início dos anos 30, que é fruto ali da disputa interna ainda dentro da Internacional Comunista, que é Stalin, o grande organizador de derrotas, ou o título original da época, em russo, a Terceira Internacional depois de Lenin, que é um livro onde o Trotsky debate o projeto de programa escrito por Stalin e seus aliados para a Internacional Comunista, e ele detecta já nesse projeto de programa uma série de desvios fundamentais que estão ali para atender os interesses conservadores dessa burocracia, essa linha de colaboração de classes, né? Então, são 3 obras muito boas para acessar essas ideias em maior profundidade. E tem aqui o link também de 2 textos de síntese, né? Porque, às vezes, ler vários livros não é possível por uma questão de tempo e energia, né? Então, tem um texto do Perry Anderson, que não é trotskista, mas é alguém que conhece bem as ideias de Trotsky, teve certa proximidade militante com grupos trotskistas da Inglaterra, que o título já diz, né? A interpretação de Trotsky acerca do stalinismo, onde ele tenta sintetizar essas ideias que eu apresentei aqui. Está disponível online, né? E também um artigo acadêmico, porém escrito com o mesmo fim militante, né, de divulgar as ideias de Trotsky, escrito pela Morgana Romão, com alguma ajuda minha, chamado Stalinismo e União Soviética, segundo a interpretação de Trotsky, foi publicado ano passado, também está disponível online para leitura. Ele é um pouco mais denso do que o artigo do Perry Anderson, traz mais referências, mais citações. Então, quem está interessado numa síntese um pouco mais parruda, digamos assim, pode acessar esse segundo artigo. Eu tinha preparado ainda uns tópicos para comentar brevemente balanços dessa teoria toda, mas eu acho melhor a gente ir para as perguntas, né? E aí talvez até nas perguntas surjam questões ligadas ao balanço de se essa análise do Trotsky fez sentido ao longo do resto do século XX ou não. Para mim, obviamente, fez, né? E por isso que eu faço esse esforço de divulgar essas ideias, de, inclusive, fazer análises a partir delas das formações sociais do Bloco Soviético, da União Soviética, ao longo aí do resto dos anos das décadas do século XX, né? Mas eu prefiro a gente abrir para o debate aqui, para não estourar muito tempo. Sim. Em algum outro momento a gente pode fazer esse balanço aqui de se essas ideias se confirmaram ou não, né?